tudo bem? Estamos chegando então na nossa última aula da disciplina Avaliação da Aprendizagem, né, na Educação Digital. Hoje nós vamos fazer uma ampliação aí do nosso foco, né? Nós estamos aí fazendo um percurso que vem desde a história da criação, né, do pensamento sobre a avaliação educacional de forma ampla, suas várias mudanças, né, ao longo do tempo, conhecendo as distintas concepções, né, tipos de avaliação, para aproximarmos aí as concepções acríticas e críticas de avaliação a partir da nossa perspectiva, que é a educação digital. Na educação digital, como nós vimos, há uma ambiência diferenciada que possibilita a interatividade, a autoria, né, possibilita a autonomia dos alunos e, portanto, nós compreendemos a importância também de refletirmos sobre o nosso processo de avaliação como um elemento, né, fundamental, um elemento pedagógico que o professor deve sim repensar a sua prática. Portanto, nós falamos de uma educação digital em que a avaliação da aprendizagem ela deve ser para a aprendizagem, né? Ou seja, ela deve oferecer elementos para o desenvolvimento do aluno. Portanto, uma avaliação contínua, uma avaliação formativa, né? Uma avaliação que permita ao professor conhecer como o aluno está aprendendo, como ele pode intervir para auxiliar essa aprendizagem, e não simplesmente uma avaliação por meio de prova, que seja classificatória ou mesmo sentensiva, né? Que você vai dizer, ele atingiu, não atingiu, ele está aprovado, está reprovado. Portanto, há uma multiplicidade de possibilidades na avaliação que pensamos dentro dos ambientes digitais, né? Não só a avaliação realizada pelo professor, mas a avaliação entre os colegas, as avaliações colaborativas e também a própria avaliação do aluno, que nós sabemos e entendemos como autoavaliação. Mas há também uma importância muito grande, nós discutimos a avaliação institucional, né, onde nós abrimos aí, então, o nosso foco para ampliarmos essa relação entre a escola e a aprendizagem do aluno. O objetivo dessa aula será, então, reconhecer a relação ou articulação entre a avaliação da aprendizagem e a avaliação institucional. Muito bem. Começamos com o básico. O que é a avaliação institucional? E eu estou tomando aqui uma conceituação, né, do professor Luiz Carlos Freitas, que ele diz: a avaliação institucional da escola é um processo, digamos, amplo, que envolve todos os seus atores, né? Estão dizendo, envolve os professores, a equipe gestora, envolve os funcionários da escola, os pais da escola e, às vezes, até entidades do entorno da escola. Pois bem, com vistas ao quê? Qual o objetivo? Né? A negociar patamares, né, adequados de aprimoramento, né? Visando o quê? Garantir a qualidade social da oferta educacional de uma determinada escola. Tá? Também um momento de avaliação, né, e aprimoramento, de superação, de melhoria do quê? Dos problemas, né, ou problemáticas vivenciadas no contexto escolar. Pois bem, nesse sentido, né, a avaliação institucional ela permite a identificação das fragilidades, né, tanto de fragilidades como os aspectos positivos, as potencialidades, né, de uma unidade escolar, a fim de promover, né, uma reflexão coletiva e uma discussão. Portanto, nós estamos falando em conhecer a nossa realidade, né, aprofundar esse conhecimento e, fundamentalmente, reconhecer o que nós não sabemos e precisamos ainda aprimorar para melhor desenvolvermos nossas atividades. Perfeito? Ou seja, a nossa praxis educacional. E quando a gente fala em praxis, nós estamos falando sempre uma ação com uma intencionalidade de transformação de uma dada realidade, né? Esse movimento é um movimento marcado pela dialética, ou seja, é um movimento que, na medida em que essa realidade é transformada, eu também sou transformado, né? Me constituo
com uma nova consciência sobre os aspectos que estão sendo desenvolvidos. Portanto, toda essa discussão da avaliação institucional, ela tem como finalidade discutir justamente a qualidade educacional da educação ou do ensino oferecido, né? É claro que a escola não se fundamenta apenas no processo de escolarização, né? A grande literatura sobre o assunto é unânime a reconhecer a função política e social da escola enquanto um processo de socialização, né, das crianças, um processo de humanização, de torná-lo um membro da nossa sociedade, né? E também como a escola é uma condição estruturante da subjetividade dos sujeitos. Perfeito? Então, além do aprendizado do ensino, nós temos também essas dimensões importantes relacionadas ao ato educativo. Pois bem, nesse sentido, nada mais importante do que nós refletirmos não apenas a aprendizagem do aluno, mas também a reflexão da própria instituição escolar, que nós fazemos por meio da avaliação da aprendizagem. Para ficar mais claro aqui, eu trouxe nesse slide uma diferenciação, né, entre a avaliação da aprendizagem e a avaliação institucional. Enquanto a avaliação da aprendizagem ela foca, né, nos níveis de conhecimento adquiridos pelos alunos, né, e podendo ser uma avaliação diagnóstica, formativa ou somativa, né, operando aí por meio de produção de conhecimento diagnóstico, a orientação, né, e também dos registros do aprendizado dos alunos. A avaliação institucional ela é mais ampla, ela se refere, então, à avaliação das instituições, seja uma escola, seja uma universidade, perfeito? Quem participa? Todos participam, né? Ou seja, todos os atores educacionais são avaliados e são avaliadores, né? Então, há um processo de autoavaliação, há um processo de avaliação entre pares, uma avaliação cooperativa, perfeito? E também opera aí em 3 grandes dimensões. Inicialmente, quando nós iniciamos o processo, que é a avaliação diagnóstica, onde nós nos encontramos, a avaliação processual, ou seja, uma análise do cotidiano, né, ou processual das relações que se estabelecem na produção, vamos dizer assim, da aprendizagem que se espera na escola, e também dos resultados, a análise final, então, o que nós temos de fato alcançado. Portanto, né, nós temos aí na avaliação institucional uma articulação muito importante, né, entre as políticas educacionais que determinam o direito à educação, por exemplo. Nós temos aí também o projeto político-pedagógico, né, a sua articulação que faz entre as proposições macro da política educacional e a realidade do cotidiano escolar, né, a realidade sociocultural dos alunos de uma escola, e também com aquilo que se dá dentro da sala de aula, portanto, né, o projeto do professor, né, seu plano de aula, seu planejamento didático e assim por diante. Nesse sentido, a avaliação institucional ela é fundamental que ela atenda essas 3 dimensões. A macro da política educacional, a meso, que está relacionada a um projeto coletivo de educação dentro de uma escola, e também ao microcosmos da sala de aula, em que o professor é responsável, então, junto com um coletivo, né, junto de um projeto constituído coletivamente, de executar, de refletir sobre a sua prática, certo? Então, nós podemos ter aí nessa imagem a ideia de que qual é a finalidade da escola? Obviamente, a aprendizagem do aluno, o aluno está no centro, né, da escola. A escola não está lá simplesmente para executar ritos burocráticos, né, ao contrário, ela está lá com uma função social bastante clara na nossa Constituição e na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, né? Então, no centro, a avaliação do aluno, da sua aprendizagem, do seu desempenho, e principalmente daquilo que ele não aprendeu, né? Porque é aí que o professor vai poder trabalhar. Bom, mas nós temos no nível da política educacional, né, o que subsidia essa política e também subsidia a escola, subsidia o professor,
para atender justamente aquilo que ainda falta a aprender, a avaliação externa à escola, que nós conhecemos, por exemplo, em São Paulo, o SARESP. Né? A nível nacional, nós temos o SAEB, que envolve várias avaliações, e a mais conhecida aí é a avaliação que produz o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, também conhecida como a Prova Brasil. Pois bem, então nós temos no âmbito macro a avaliação externa, né? No âmbito institucional, nós temos justamente a avaliação institucional, que abarca a escola, nas suas várias dimensões, como veremos, e também a avaliação para a aprendizagem, ou aquela que ocorre em sala de aula. Então, nós podemos perceber a articulação aí entre as três dimensões, que é muito importante, né? Não é somente lá na sala de aula que o professor ou a comunidade escolar está focando, né? Mas nós observamos que há uma articulação e essas informações, porque nós sabemos que a avaliação como uma forma de subsidiar, né, o processo pedagógico dentro da sala de aula, mas também para subsidiar a nossa proposição. Né? Nossa proposição o quê? De políticas para os gestores educacionais e também do projeto pedagógico para os gestores escolares. Avançando aqui, né, nós podemos falar um pouquinho das várias dimensões, né, da avaliação institucional. Primeiramente, o que nós olhamos? Né? Nós olhamos o processo em sua totalidade, desde a infraestrutura da escola, né? A escola está precisando de uma reforma, a escola está precisando de uma pintura, a escola está precisando fazer uma reforma em suas janelas e etc. Então, há uma avaliação que começa, obviamente, pela parte estrutural da infraestrutura, mas também, né, fundamentalmente, das condições de trabalho dos profissionais, né? Envolvendo aí os planos de carreira, os estatutos do magistério, enfim, toda essa questão, né, que envolve o processo de trabalho, as condições de trabalho dos profissionais, entram em processo de análise, em processo de avaliação. Portanto, um terceiro elemento importante, que é a formação. Nós falamos desde a formação inicial como a formação continuada, né? Em que os professores que estão chegando, eles possam encontrar aí, dentro da escola, né, momentos de experiências, de troca, que eles possam se qualificar, né? Pensando bem mesmo a ideia, né, do próprio trabalho, né, pedagógico como uma função formativa, né, em que nós estamos o trabalho tomado como um processo também formativo, além das formações continuadas, formações em serviço que sempre estão permeando a prática dos profissionais escolares, certo? Uma outra dimensão de análise claro, tem a ver com a própria escola, né? O próprio aluno, o acesso, a permanência e a qualidade ofertada nessa escola, né? É um momento que o coletivo escolar possa fazer aí um diagnóstico dessa realidade, tá certo? Um diagnóstico para quê? Para a gente deixar lá guardado na gaveta? Não, um diagnóstico para a gente poder fazer proposições, né? Para a gente poder hierarquizar ações que são fundamentais para proporcionar mudanças, proporcionar um aprimoramento da sua prática. Né? É claro que, né, a análise institucional ela é atravessada por aquilo que é a essência da escola. O aluno aprendeu ou não aprendeu? Então, nós vamos discutir sempre a aprendizagem do aluno, né? A função da escola em relação à aprendizagem desses alunos, tá ok? Bom, sem dúvida, tem um ponto fundamental, é que como a escola ela está sendo gerida, né? Ela é gerida de forma autoritária, ou ela é gerida de forma democrática, conforme manda o nosso ordenamento jurídico, perfeito? Ou, ao contrário, ela nem é gerida, deixa-se fazer o que bem entende. Então, é importante aí uma análise também das questões que envolvem a gestão administrativa, né, a gestão pedagógica, a gestão dos recursos, a gestão financeira. Perfeito? Um outro ponto também fundamental é se a escola, do jeito que ela está trabalhando, do jeito que ela está operando, ela é uma escola inclusiva? Ou eu estou tendo
problemas e um grande índice de evasão, um grande índice de reprovação que termina aí por excluir muitos alunos dela, né? Então, são questões que é o momento da escola parar, né, no processo de avaliação institucional para fazer uma série de reflexões a partir de instrumentos que vão ser utilizados para levantar esses conhecimentos sobre as diversas dimensões, né? E, por fim, nós temos aí a importância de analisarmos o relacionamento da escola com o seu entorno, né? Como é que se dá esse relacionamento? A escola ela é reconhecida, né? Ela tem uma representação social no bairro, na comunidade em que ela está inserida, ela é um ponto de referência, né, para as famílias, né, para os alunos, né? Ou a escola está isolada, ou a escola está fechada, ela não tem propostas, ela não busca estabelecer, vamos dizer assim, uma participação, né, e garantir, então, a presença da comunidade, dos familiares, né, na rotina de suas atividades, ou pelo menos na proposição das ações dentro dos seus conselhos escolares, associações de pais e mestres e assim por diante, né? Portanto, é um momento também de refletir como anda, né, essa relação da escola com o seu entorno social, tá, ok? Bom, alguns aspectos importantes da avaliação institucional. A responsabilidade participativa, né? Obviamente que nós estamos tratando aqui de um processo de cooperação em que os indivíduos, os sujeitos, eles se articulam em torno de objetivos comuns, né? E, portanto, eles vão assumindo responsabilidades por essa proposta, por esse projeto, mediante a sua própria participação, né? Não é assim, então, portanto, não estamos falando assim de participar como eu participaria assistindo, por exemplo, um concerto de música ou assistiria a um jogo de futebol. Não, é uma participação, né, que envolve, de fato, a presença, mas também a implicação das pessoas com propostas, com as ideias, com o desenvolvimento de ações. Tá, ok? Um segundo ponto, a ambiência democrática, né? Nós não estamos numa escola militarizada. A escola brasileira ela é baseada na ideia da gestão democrática, né? Da tolerância, né? Da igualdade, da pluralidade de ideias, da pluralidade de concepções educacionais e de conhecimento. Portanto, nós não estamos numa ambiência, né, autoritária. Ao contrário, nós temos que promover a ambiência democrática e isso implica um modo de convivência em que você reconhece o outro como portador de direitos tanto quanto a si próprio. Perfeito? Um outro ponto é a participação de vários atores. Então, nós também temos que saber lidar, né, conviver com a diversidade de pensamentos, com a discordância entre os sujeitos, com os conflitos. Portanto, o conflito não é um ponto negativo, ao contrário, é um ponto de opiniões diferentes que devem possibilitar, né, um aprendizado de perspectivas diferentes, buscando alguns pontos em comum, uma síntese que se supere, vamos dizer assim, então, distintos interesses que às vezes são totalmente particulares e que não tem nada a ver com o objetivo da escola. De fato, aí há um papel, uma mediação muito importante das equipes gestoras, justamente em superar, né, em trazer para a discussão coletiva de uma análise desse porte, uma análise institucional, os objetivos da escola, né, e não deixar que apenas os interesses particulares terminem por influenciar as tomadas de decisão, as questões que vão se desdobrar a partir de uma avaliação institucional. Perfeito? Na sequência aí, a ideia mesmo, então, que é importante sempre termos a perspectiva da negociação, né? Nós estamos ali negociando, trabalhando com visões divergentes, valores divergentes. Portanto, nós estamos negociando, produzindo novos sentidos, né, que possibilitem aí impulsionar a formulação de metas, mas essas metas, elas estão relacionadas à vida escolar daquela unidade, né? Não são apenas metas que são
propostas externamente, ok? Embora essas metas externas também sejam importantes como indicadores que nós temos que levar em consideração para que nós não estejamos isolados, né, da realidade, das políticas e, enfim, do nosso contexto sociopolítico econômico. Pois bem, então a negociação ela envolve a produção de sentidos que proporcionem a formulação de metas e respondam aos objetivos do projeto pedagógico que a comunidade, portanto, escolar, ela define, ela propõe. Tá? É nesse sentido que a avaliação institucional ela parte de uma premissa que é a organização de coletivos para a ação. Né? É fundamental que os participantes eles estejam, então, engajados numa proposta, né, de conhecer para melhorar, de conhecer para transformar a própria escola, né, garantindo, então, que haja uma qualidade educacional. Por isso nós terminamos dizendo aqui o que é qualidade. Qualidade não é uma concepção simples, há centenas de interpretações, né, de conceitos sobre qualidade educacional. E nós vamos trazer aqui um conceito bastante rico, bastante potente nesse sentido, que é a ideia de uma qualidade negociável, né? Que a qualidade não é um fato em si, né, já dado isoladamente ou naturalmente, né? Mas é, de fato, uma construção, né? É uma proposição passível de negociação e de diálogo. Portanto, a qualidade não é um fato, não é um valor absoluto, não é uma adequação a um padrão, né, ou a normas estabelecidas a priori e do alto, né? Uma série de metas que teriam que ser atingidas. Como na empresa, né? A empresa, olha, vocês vão ter aí um bônus no final do ano se vocês baterem as metas das empresas, né? A educação não é isto, né? Mas é importante que nós discutamos, né, a qualidade. Qualidade social de uma escola, ela pode ser alcançada, né, no coletivo, quando nós tratamos ela como uma transação, isto é, um debate entre indivíduos e grupos que têm um interesse em relação à rede educativa, que têm responsabilidade para com ela, com a qual estão envolvidos de algum modo e que trabalham para explicitar e definir de modo consensual valores, objetivos, prioridades, ideias sobre como é a rede e sobre como deveria ou poderia ser. Muito bem, como podemos observar, né, o final da nossa disciplina encerra aí fazendo esse debate sobre a avaliação institucional de forma mais ampla, né, que envolve o lugar da escola dentro de uma rede educacional e também a sua articulação com a prática diária de avaliação em sala de aula. Espero que tenham aproveitado o nosso curso e que vocês repensem as práticas de vocês. Um grande abraço, até uma próxima disciplina.